Glória a Deus. Boa tarde, eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. A todo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, do filho de Davi. Quero dizer nesta tarde que eu estou deverasamente alegre por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, porque Ele é Deus, Ele tem poder para fazer o milagre, para fazer as maravilhas. Nesta tarde eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor, uma palavra que se encontra em Daniel, capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Aleluia. Que diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que tivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais este presidente disse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepugiu e estes presidente e príncipe, porque nele havia um espírito excelente, e ao rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel e respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipe foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de que estabelecesse um edital real e fizeram um mandamento firme que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. É uma palavra bem forte nessa tarde. É uma palavra que eu creio que muitos que lê Bíblia conhecem essa palavra. Conhece o livro de Daniel, pois Daniel era um príncipe e a Bíblia vai dizer que um dos mais bonitos. E ali aqueles governadores, presidentes, prefeitos, eles procuravam um motivo para matar Daniel, porque sabia que Daniel ia reinar sobre eles. E eles não queriam. Eles não queriam que Daniel reinasse. Eles queriam matar Daniel. E ali, eles fizeram com que aquele rei, que o rei Dário, fizesse um edital, que ninguém poderia adorar outro Deus ou fazer a qualquer outro homem, a não ser ao rei Dário. Mas Daniel, ele tinha um costume. E esse costume ia levar Daniel à cova dos leões. Mas, irmã Vanusa, que costume era esse? Todos os dias, nem um dia a menos, nem um dia a mais. Todos os dias, Daniel entrava em seu quarto, fechava sua porta e orava 3 vezes
ao Senhor, ao Deus dos exércitos, a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele orava 3 vezes ao Deus do qual ele cria. Ele tinha esse costume. E ali, ele entrou no quarto, porém o quarto tinha uma janela. Ele não fechou a janela. Ele simplesmente fechou a porta, mas a janela ficou aberta. E aqueles homens já andavam vigiando a Daniel, para pegar Daniel e armar uma cilada. E ali, eles conseguiram pegar Daniel fazendo oração ao Deus dele e não ao rei Dário. Pois Daniel não se curvava para o homem, Daniel não se curvava para o rei, pois Daniel era um escolhido de Deus, um escolhido da qual ele ia passar por muitas perseguições. E essa era uma delas, né? E a Bíblia vai dizer que aqueles homens foram imediatamente ao rei Dário. E ao chegando lá, falaram: ora, Senhor rei, rei meu, nós pegamos Daniel fazendo oração a outro Deus, ao Deus dele. E agora tem que colocar ele na cova dos leões, porque assim foi feito o edital e não pode se voltar atrás. E aquele rei, ele tremeu, porque ele gostava de Daniel, ele amava Daniel. Mas ele procurava um jeito de tirar Daniel daquela enrascada. Mas não podia. Não podia tirar Daniel daquela enrascada. Porque ele tinha assinado o edital e ele tinha carimbado com o anel dele. Então, toda a província daquele rei já sabia que aquele edital era lei e aquela lei tinha que ser cumprida. E o rei se perturbou-se. O rei Dário se perturbou-se tanto por não saber como tirar Daniel dessa situação. E Daniel foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. E ao ser lançado na cova dos leões, o rei voltou para casa, né? Foi botada a pedra. E os leões estavam famintos. Então o que colocasse lá ele devorava. E o rei foi para casa. E o rei não dormiu. Nem quis instrumento musical. Não quis nada. O rei entristeceu e foi para casa. Para o palácio dele. E chegando lá ele não dormiu. E Daniel estava na cova. E quando Daniel foi lançado na cova, o anjo do Senhor desce a Daniel. Desce até onde estava Daniel naquela cova. E pergunta a Daniel: Daniel, dorme? E ele diz: não, meu senhor. Não, meu senhor. Porque os leões estão famintos e eles vão me devorar. E o anjo do Senhor respondeu a Daniel dizendo: eis que até os leões vão jejuar a teu favor. Vão jejuar a teu favor. E a Bíblia vai dizer que Daniel deitou sobre os leões e dormiu. No outro dia cedo, o rei não dormiu, ele veio na esperança que Daniel tivesse vivo. E de longe ele gritou: Daniel, Daniel. E Daniel respondeu: eis-me aqui, meu rei. E aquilo muito assustou o rei. Eu creio que a Bíblia não diz que ele se assustou, mas eu creio que ele tenha se assustado. Porque aqueles leões eram violentos, eles eram famintos, tudo que lançasse lá ele devorava. Mas Daniel estava vivo. E ali imediatamente o rei mandou chamar os ditos homens do qual tinha lançado Daniel naquela cova. E foi eles tirar Daniel da cova. E o rei ordenou que colocasse eles sobre a cova. E diz que quando eles foram lançados, não chegou nem lá embaixo, os leões já tinham devorado. E o pior de tudo, que não foi só eles. Foi as mulheres, filhos deles, todos. O rei mandou que jogasse na cova dos leões. E Daniel saiu fora. Não sei quem se levantou contra a tua vida. Mas o que eu quero te dizer
que o Deus que tirou Daniel daquela cova dos leões, que passou, ele não tirou, ele deixou Daniel, ele passou com Daniel na cova. Eis que é o mesmo Deus que está contigo. É o mesmo Deus que vai tirar você dessa cova. É o mesmo Deus que vai fazer a verdade aparecer. Não sei o que você está passando, mas eu sei lhe dizer que este Deus é puro e verdadeiro. E ele jamais deixará você nessa cova. Você não está nessa cova para morrer. Você está nessa cova para saber que Deus é na tua vida. Ele está na cova junto com você. Ele está nessa prova junto com você. Ele não te colocou aí para deixar você morrer. Aí prova não é lugar de morte, não. É lugar de você se levantar. É lugar de você tomar posse, que você saber que ao sair dessa prova você vai sair com a vitória na mão. Ao sair deste cativeiro que você está, vai sair com a prova, com a vitória na mão. E muitos que te desejam mal, muitos que querem te ver pelas costas, que querem te ver que nem Daniel na cova, é quem vai cair na cova, na cilada que armou para a tua vida, a cilada que foi armada para a tua vida, é ele que vai cair na cova. Porque ele é Deus. Ele é Deus. E ele é Deus que vê todas as coisas. Nada escapa dos olhos dele. Nada escapa das mãos dele. Nada escapa. Tudo ele vê. Tudo ele sabe. Tudo ele escuta. E ele ouviu e viu quando arquitetaram contra a tua vida. Então, creia, somente creia, que você não está nessa prova sozinha, não. Ele está com você. E até os leões vai ter que jejuar a teu favor. Até os leões vai ter que se deitar para você dormir. Até os leões que estão tentando te devorar vai ter que dizer assim, mas vai reconhecer e dizer assim: este Deus é verdadeiro, ele não tem quem possa com este Deus, porque nós fizemos de tudo para matar, e ele está vivo, ela está viva, porque ele é Deus, é o único e verdadeiro. Muitas vezes nós estamos numa prova, muitas vezes nós estamos passando por um problema, muitas vezes nós estamos passando por um deserto, mas deserto não é lugar de morte, não. Porque se deserto fosse lugar de morte, Jesus tinha morrido no deserto. E Jesus não morreu, ele venceu o deserto. Quando ele venceu o deserto, como ele venceu Satanás? Ele venceu os dois. Assim também você vai vencer. Assim também você vai vencer. Assim você vai sair mais firme e mais forte. E sabendo que o Deus que tu serve não é Deus de Baal, não é Deus de brinquedo, não é Deus que está pregado na cruz, pois ele já não está mais naquela cruz. A cruz está vazia e ele está do teu lado cuidando. Então levanta deste chão, para de chorar, levanta a tua cabeça, levanta as tuas mãos para o céu, ergue a tua cabeça e diz: o meu Deus vive. O meu Deus vive, e é o meu Deus quem vai me tirar desta prova, é o meu Deus quem vai me tirar deste cativeiro, é Ele quem vai mudar a minha história, aleluia, glória a Jesus, porque é Ele quem vai mudar a tua história. É Ele quem vai abrir as comportas do céu. É Ele quem vai determinar o dia e a hora de sair desse cativeiro, de sair desta cova, de sair desta prova. É Ele. Ele já tem o dia e a hora marcada. Satanás quer confundir a tua mente, mas você não deixe que Satanás lhe confunda. Mas você venha entender de uma vez por todas que Jesus é na tua vida, que Jesus tem poder. Ele sim é Deus poderoso. Ele me tirou. Ele me tirou. Uma certa vez, eu pensei que tinha chegado o fim. Eu disse: chega, não aguento mais. Eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Já não aguento mais. Eu disse: Deus não existe. Porque se existisse,
não me deixava sofrer tanto. Porque era um sofrimento, uma humilhação, que só ele e eu sabe. Só ele e eu sabia o tamanho da humilhação, o tamanho da minha vergonha, o tamanho das pancadas, das pedradas que eu estava levando. Eu tinha que ajudar a criar 8 irmãos. 7. Na verdade, 7. 7 irmãos. Eu tinha que ajudar a criar. E tudo que eu tinha na vida era só rejeição, ódio. Ninguém poderia se aproximar de mim. Era como se eu fosse um inseto. Como se eu não valesse nada. Como se eu não tivesse um coração, não tivesse sentimento. Ninguém me via como um ser humano. Chegou ao ponto de eu dizer que não queria mais viver, que eu queria morrer. E eu passava o dia e a noite pedindo a morte ao Senhor. Se tu existe, tira a minha vida, porque eu já não suporto mais. Eu já não suporto mais tanta humilhação. Não era por ter que sustentar meus irmãos, não. Não era, não. Isso aí eu fazia com muito amor. Eu tinha muito amor. Até hoje eu tenho muito amor por cada um deles. Por cada um deles. O meu amor por eles é verdadeiro, não é falso. Mas simplesmente a rejeição, o ódio, o rancor, a ira era muito grande sobre a minha vida. E eu cheguei ao ponto de duvidar que eu não prestava mais nem para viver. Mas Deus, com a tua infinita misericórdia, Ele não permitiu. Ele disse, vai ficar aí e vai suportar. Porque eu te fiz forte e corajosa. Eu não te fiz fraca para cair, para não se levantar. Porque o cair é teu, mas o levantar é meu. E ali eu chorava, que nem uma desesperada. A minha vontade era só de chorar. Eu não queria comer, eu não queria dormir, eu queria só chorar. Chorar, chorar, chorar. Era um desgosto tão grande na minha vida. Meu pai já tinha aprontado poucas e boas comigo. Eu era só uma menina, não entendia nada da vida. Minha mãe também não era muito chegada a mim. E aquilo fez com que eu me revoltasse com Deus e achasse que Deus não me amava, que Deus não existia. O que eu não entendia, que tudo isso já era um propósito de Deus. Era um propósito de Deus para mim chegar mais para perto dele, para mim se aproximar dele. Mas como eu não entendia, eu achava que ele não existia, que ele não gostava de mim, que ele me odiava também, tanto quanto os outros. Eu achava que Deus me odiava. E ali eu pedia para tirar minha vida, já que eu não servia para nada, eu queria morrer. Mas ele não queria que eu morresse. Ele queria que eu me levantasse. Ele queria que eu ficasse de pé. Se não fosse por mim, mas por ele. Não fosse pelos meus irmãos, mas por ele mesmo. Por ele que era digno de eu me levantar e eu ir buscar a face dele. Mas eu não entendia. Eu não entendia por que tanto sofrimento, por que tanta dor, por que tanta pancada, por que tanta pedrada. Porque se alguém nesse mundo já levou pedrada de sangrar, eu fui uma. Se alguém nesse mundo já levou pancada, já foi humilhada, de chorar, de passar a noite chorando, esse alguém fui eu. Mas você sabe o que me manteve viva e de pé? A fé que eu tinha em Deus. Nem eu sabia que eu tinha essa fé. Mas ali Deus, Ele falava e Ele cuidava de mim nos mínimos detalhes. Enquanto muitos me apredejavam, muitos me odiavam, muitos queriam ver a minha morte, Ele me levantava a cada manhã. Ele dizia, está aqui mais um dia de vida para você se arrepender. Para você se arrepender de imaginar que eu não sou contigo. Então, meus amados, não importa o que você está passando, não importa o que você passou, o que importa é o tamanho do teu Deus. É o tamanho, não tem tamanho, o teu problema para ele não é nada. Não importa o tamanho do teu problema, o importante é o tamanho do teu Deus.
Hoje eu entendo que Deus só estava fazendo de mim um vaso. Um vaso para que Ele pudesse usar. E para que através dessa vida, outras vidas viessem se achegar ao Senhor. Ele queria que eu tivesse um testemunho para dar. Mas eu não entendia. Eu achava que ali era o fim, era a morte. Mas era só a artimanha do inferno contra a minha vida. Hoje eu sei que era só a artimanha dos infernos para tirar a minha vida. Mas não conseguiu, porque o Senhor não deixou. Então, não fique triste. Não chore pelo problema. Não chore pela prova que você estiver passando, pelo deserto. Porque o deserto é lugar de crescimento espiritual. No deserto é lugar de crescimento espiritual. Quando você estiver no deserto, busque ao Senhor. Porque Jesus foi levado ao deserto. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E atentado todo dia por Satanás. O próprio Lucifer atentou Jesus. Mas ele não cedeu às tentações. E olha que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Então ele estava apto a falhar. Mas ele não falhou. Ele resistiu a Satanás. E Satanás teve que se curvar para ele. Assim como ele também vai ter que se curvar para você. Porque essa prova não é para a morte. Esse deserto não é para a morte. Levanta deste chão. E saiba que você tem um Deus. Que Ele é grande. Que o teu problema diante dele não é nada. Fala para ele o que você está sentindo. Não deixe Satanás colocar na tua mente a vontade de tirar a tua própria vida. Não deixe. Porque o Senhor não te abandonou. O mundo inteiro pode virar as costas para você. Mas o Senhor, Ele jamais dará as costas a você. Por mais que você peque, mas o Senhor não vira as costas para você. Ele está com a face virada para você, voltado para você, com as mãos estendidas, os braços abertos para te dar um abraço. Assim como Ele fez comigo. Ele estendeu as mãos, abriu os braços e me deu um abraço. E me sustentou. Enquanto muitos e muitos não davam nada por mim. Muitos e muitos não chegavam perto de mim. Eu era como uma doença contagiosa. Para muitos. Mas Jesus, esse sim me amava verdadeiramente. Esse me amava. Porque esse nunca virou as costas para mim. Mesmo eu dizendo que ele tinha me abandonado. Ele dizia que não, nunca tinha me abandonado. Ainda hoje ele não me abandonou. Ainda hoje ele é comigo. E hoje eu sei o amor que ele teve por mim. O zelo e o cuidado que ele teve pela minha vida. Se não fosse ele, Satanás tinha tirado a minha vida. Mas Deus é fiel na nossa vida. Deus, Ele é o único que pode resolver o teu problema. Sem Ele você não resolve. Se não for Ele, nada vai para frente. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Fala para Ele teu problema. Conta para Ele, não conta para o vizinho e nem para teu irmão, mas conta para Deus. Conta para Ele, porque Ele vai resolver o teu problema. Assim como Ele resolveu o meu. Assim como Ele tomou a minha vida para Ele. Como Ele ganhou a minha vida naquela cruz do Calvário. Ele me comprou com sangue. Com o sangue carmesim dele naquela cruz do Calvário. Não foi Satanás que morreu no lugar para dar vida a mim, não. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Foi Jesus de Nazaré. Foi Ele. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Para que eu tivesse vida. Vida e vida com abundância. Então é Ele que eu devo. É a Ele que eu devo. A Ele que eu busco. A Ele que eu entrego a minha vida. A Ele eu entrego a minha família. A Ele eu entrego aqueles que me odeiam. Aqueles que desejam o mal. Que desejam comer as minhas carnes. Eu entrego a Deus. Sabe por quê? Porque é Deus quem vai resolver o meu problema. Não sou eu. Porque eu não tenho nada. Mas Ele sim tem tudo para mim. E para você. Amém, meus amados? Seja como Daniel.
Seja forte e corajoso. Não desista, porque Jesus é contigo. Jesus é com você. Ele está em teus problemas, na tua vida, na tua casa, e está com as mãos e os braços abertos para te abraçar e as mãos para te sustentar. E eu saúdo a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que cada um que ouvir esse vídeo, que assiste até o final, compartilhe, para que outras vidas venham também receber da parte de Deus aquilo que está necessitado. Porque nos dias que nós estamos vivendo, muitos estão pregando somente a monância e não a salvação. Mas nós temos que pregar essa palavra, porque ela é viva e pura e verdadeira. Não há outra palavra fora dessa. Não há outro Deus fora desse. Esse é único e verdadeiro. Amém, meus irmãos? Compartilhe. Deixe o seu joinha, deixe o seu like aí. Deixe o seu pedido de oração. Pois essa irmã em Cristo Jesus, ela ora pela sua vida. Porque Jesus me levantou, foi como intercessora, para orar pelas outras pessoas. E assim eu lhe peço, deixa o teu pedido de oração. Não te preocupa, que eu orarei por cada um de vocês. Amém, meus amados? A paz do Senhor Jesus Cristo. Um resto de tarde abençoada e uma noite cheia da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.